tudo começou em casa. Eu ainda morava com os meus pais e foi difícil para mim, demorei um tempo, mas a ficha caiu e eu notei que eles estavam envelhecendo. Eles estavam envelhecendo, começou a aparecer uma bolsinha de remédios do meu pai, com alguns remédios que eu comecei a identificar como para hipertensão, para diabetes, aí a bolsinha de remédios da minha mãe, reposição de tireoide, eu falei, eles estão envelhecendo, e eu, no papel de filha e farmacêutica, cobrei um cuidado maior. Comecei a fuçar nos remédios deles, identificar para que serve, como que eles estavam usando. Aí eu comecei a organizar, fiz uma gavetinha para ele, um armarinho de remédios em comum, né? E daí que surgiu toda também essa ideia de oferecer esse serviço para outras pessoas. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio da Vitrine. Hoje estamos online, que a minha convidada está em Ribeirão Preto, a farmacêutica Bianca Kirchner, tá certo? Kirchner, ela que é especialista em medicamentos e criou um serviço que chama OrganizaMed, que ajuda as pessoas a organizarem e usarem melhor os medicamentos que têm em casa. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, né, umas dicas aí para como manipular, né, usar esses medicamentos, organizar da forma certa. Bianca, e parabéns por essa iniciativa, porque nada melhor como a gente está no mercado para perceber o que as pessoas necessitam, né, e criar aí um produto, um serviço. Isso é a veia do empreendedorismo, então parabéns pela sua iniciativa. E Muito eu queria que obrigada. você se apresentasse para as pessoas, né? Falasse um pouquinho onde você trabalha, quanto tempo você é farmacêutica. Meu nome é Bianca Kirchner da Silva, eu sou farmacêutica, um pouco mais de 20 anos. Me formei como farmacêutica bioquímica, já atuei em algumas áreas, tanto no serviço público, drogarias, já tive uma drogaria em Descalvado, já trabalhei no serviço militar, como licitação, almoxarifado, compra de medicamentos, e hoje eu trabalho como farmacêutica num hospital estadual, trabalho com farmácia clínica. Aí em Ribeirão Preto mesmo? Em Serrana, é uma cidade a 20 quilômetros daqui de Ribeirão Preto, o hospital estadual de Serrana. A farmácia, você é a primeira farmacêutica que vem aqui. E a primeira não, a segunda, mas na verdade a outra que veio foi para o lado das análises clínicas, né? Você focou nessa parte de medicamentos e deve ser bem complexo ali por causa das composições, de saber tudo isso, né? Como que você foi para essa área? Você vem de uma família que é toda da saúde, né, Bianca? Sim, nós somos da área da saúde. Meus pais e minha irmã são médicos, eu sou farmacêutica, meu irmão é fisioterapeuta, minha cunhada é enfermeira, e eu sempre trabalhei com medicamentos, né, de uma forma, tanto na venda, como na compra, no controle de estoque, sempre foi minha paixão. Fiz análises clínicas, mas trabalhei pouco. Eu sempre tive uma paixão maior por medicamentos mesmo. E o que é a OrganizaMed? Que serviço é esse? A OrganizaMed, basicamente, é um serviço de farmácia clínica. Eu atuo com algumas atividades, organizando a caixinha de remédios da pessoa, e nessa organização tem toda uma identificação dos medicamentos que ela faz uso, das doenças e as comorbidades relacionadas a essa pessoa, os hábitos de vida, se ela tem algum histórico de alergia a medicamentos. Então, além de fazer a triagem, a identificação do remédio, a organização por categoria terapêutica, eu também faço a orientação. Eu ofereço o serviço farmacêutico, o acompanhamento, a orientação do modo de usar, a posologia, o local adequado de armazenamento, de transporte desse medicamento, se for a necessidade, e o controle também das validades, do lote, né, das validades.
se está vencido, qual que é a melhor forma de descarte, um descarte consciente desse medicamento. Isso é São essas interessante. atividades que eu ofereço. Ô, Bianca, e as pessoas se perdem muito nisso? Como que você teve aí essa ideia? Foi organizando em casa, ou foi com a sua experiência na própria farmácia, no hospital? O que é mais comum que você encontra? Tudo começou em casa. Eu ainda morava com os meus pais e foi difícil para mim, demorei um tempo, mas a ficha caiu e eu notei que eles estavam envelhecendo. Eles estavam envelhecendo, começou a aparecer uma bolsinha de remédios do meu pai, com alguns remédios que eu comecei a identificar como para hipertensão, para diabetes, aí a bolsinha de remédios da minha mãe, reposição de tireoide, eu falei, eles estão envelhecendo, e eu, no papel de filha e farmacêutica, me cobrei um cuidado maior. Comecei a apostar nos remédios deles, identificar para que serve, como que eles estavam usando, se havia muita perdas, né, ou até mesmo essa desatenção de remédio vencido. Nós temos, né? Quem tem remédio em casa não tem todo um controle desses medicamentos. Aí eu comecei a organizar, fiz uma gavetinha para ele, um armarinho de remédios em comum, né? Assim, algumas pessoas têm também esse hábito desses remédios analgésicos, alguns xarope, umas vitaminas, e daí que surgiu toda também essa ideia de oferecer esse serviço para outras pessoas. Porque também, trabalhando com o público, é isso mesmo, o que dá para notar é que nem todo mundo sabe o que toma e para que toma. Algumas pessoas de idade, elas têm um cuidador, tem alguém da família que auxilia, principalmente na hora de administrar esse medicamento. Então, eu senti a importância do profissional farmacêutico nessa hora mesmo, dessa relação do paciente com o remédio. Até mesmo para saber quais são os benefícios e quais são os riscos. Sim, o que você passou, pessoalmente, acho que deve ser o que a maioria das pessoas, porque a gente tem ali, às vezes, os pais começam a fazer um tratamento mais extenso, ou às vezes a gente acaba auxiliando, apoiando eles ali nessa fase, e aí costumam ter aquelas caixinhas, né? Quem toma muito medicamento, aquelas caixinhas que a gente põe o comprimido para a hora Dia da certa. semana, horário. Sim, então eu achei muito bacana por isso, porque é uma forma de a pessoa ter um apoio ali da hora que precisa. Você costuma não só deixar pronto, mas se a pessoa precisa de você, você dá ali uma assessoria ali A orientação. a orientação das Tem crianças, que porque isso é um perigo, às vezes, um local que deixa mais baixo, mais o acesso, acessível. né? Sim, Crianças, animais de estimação, às vezes, dependendo, a pessoa tem medicamento espalhado pela casa inteira, mas também não é qualquer lugar que pode ser armazenado esse medicamento, ele não pode ser exposto à luz, a temperaturas extremas, então, tem medicamentos que são de geladeira, após aberto, alguns podem ficar fora da geladeira, mas assim, cada remédio tem que ser analisado e essa orientação que eu ofereço. E além do modo de armazenagem, como que você vai tomar esse medicamento com água, de estômago vazio, estômago cheio, qual o horário. Além disso, dependendo, o idoso, principalmente, eu falo do idoso, que o avançar da idade, ele começa a acumular várias especialidades farmacêuticas. Passa por vários médicos, né, por muitos especialistas, então aí cria-se uma polifarmácia. Esse cuidado tem que ser feito porque alguns medicamentos podem interagir entre si. Então, tem que fazer toda essa identificação, às vezes até uma troca com o prescritor, né, de substituição, né, de ajustes de dose. Então, o papel do farmacêutico é nisso também. Porque às vezes o próprio médico, às vezes, quando dá a medicação, não sabe o que o paciente tem em casa, né? Não sabe. Ele receita aquele medicamento para aquela
situação, ou para aquela dor, para aquele momento. Mas aí o paciente ele já tem o hábito de tomar um chazinho, ou assim, ele, problema da idade, cria-se muito azia, desconforto gástrico, aí ele tem o costume também de tomar um antiácido todo dia. Isso pode acabar interagindo com os medicamentos de uso crônico. Sim, sim. Aí o público é para quem? Assim, é desde o idoso, né, os filhos que têm pais idosos, se atende todo tipo de pessoa. Tanto o idoso que tem autonomia, que tem independência, já tem ainda recebe essa informação com uma certa clareza, né? É fácil, né? Dá para ser passado essas orientações, esse cuidado direto com o idoso. Essa entrevista, fazer todo o levantamento dos dados desse idoso. Ou um cuidador, ou alguém da família. Dá para fazer também essa consulta com quem cuida. E você vai até a casa da pessoa, ou você consegue fazer também online? Porque eu acho que dá para fazer, de repente, liga a câmera ali, mostra onde que está a medicação. No primeiro momento, dá sim. Até mesmo para eu identificar os remédios, né? Primeiro, deixa eu ver o que você faz uso, deixa eu entender qual a sua relação, como que você toma esse medicamento. Tem algumas pessoas que têm uma certa resistência ao tratamento, então não adere. Esse remédio hoje não vou tomar, minha pressão está boa, então hoje não precisa. Então é aí que é o profissional, né, da saúde, não só o farmacêutico, como o médico, que entra para fazer esse trabalho de orientação e adesão ao tratamento de uma forma correta. Até porque, às vezes, a consulta da pessoa tem uma certa distância, né? Vamos supor, ela vai hoje, marca outro retorno para dali a 15 dias, 20 dias, e aí, de repente, a medicação começa a fazer mal, ou não dá certo, né? Então, eu achei muito legal, muito bacana isso. Tem tratamentos que são mesmo mais curtos, né, como o antibiótico, que tem de 7, 10 dias, 14 dias de tratamento, mas tem o tratamento que é de uso crônico, né, para o resto da vida. E daí o farmacêutico pode fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico. Agora, a sua experiência no hospital, lá você faz isso também? Como que é? Conta um pouquinho pra gente. No hospital é um serviço de farmácia clínica que nós fazemos a entrevista e o levantamento dos dados do paciente, mas é feito beira-leito, né? O paciente, quando ele é internado, ele traz, né, ele é orientado a trazer os medicamentos e já faz uso, traz para o hospital, dependendo, ele fica internado por dia. Então, tem tratamento que não pode ser interrompido. Aí o farmacêutico faz esse levantamento desses medicamentos, faz a conciliação, né, junto com o prescritor, faz a conciliação medicamentosa dos medicamentos que o paciente já faz uso em casa com os medicamentos que ele, internado, está fazendo uso enquanto hospitalizado. Sim. Além de toda uma orientação depois, né, no pós-alta, como que faz para dar continuidade a esse tratamento, os horários, a posologia, para fazer todo um acompanhamento e a conclusão daquele tratamento da melhor forma possível. Porque ali é um ambiente controlado, né? Diferente de casa. Tudo. Biana, controlado. Agora... A enfermagem, né, com os horários de administração e a farmácia com esse acompanhamento do medicamento do paciente enquanto internado. Agora, eu pensei aqui, enquanto você estava falando, de um hábito que os brasileiros têm, não sei fora, né, que as pessoas têm, de sentiu alguma coisa, corre no Google, ou para ver que sintoma é aquele, ou para ver que remédio precisa tomar. Né? Tanto que você vê ali no Google, às vezes já tem até as perguntas prontas, né? Para que serve, sei lá, dipirona, por exemplo? A pessoa acaba se consultando ali. Eu queria que você falasse, como farmacêutica, dos riscos que corre uma pessoa de fazer isso. Tem os medicamentos que eles são vendidos na farmácia, sem prescrição médica, é liberado, tem toda uma autorização, de certa forma, tem uma segurança, mas é o que tem que ser deixado claro, tem que fazer uso desses medicamentos de forma consciente, é o uso racional
do medicamento. De uma forma esporádica, senti uma dor de cabeça, tenho uma dipirona em casa, vou tomar, já tomei, não me fez mal, né? Também não é regra, né? Pode ser que um medicamento venha a provocar uma alergia em algum momento na vida da pessoa, mas é um medicamento que é vendido sem prescrição médica, você já fez uso, faz parte da sua farmacinha, isso daí até é válido, é aceitável. De uma forma consciente e racional, é seguro. O que não pode é a pessoa deixar de procurar um profissional médico quando esses sintomas persistirem, quando esse uso for já começar a ser frequente e tornar a ser prolongado. Isso daí já é preocupante e pode gerar risco, sim, porque nem toda pessoa pode fazer uso daquele medicamento e por tempo indeterminado. Tem que ter todo um critério médico, um profissional habilitado tem que fazer esse acompanhamento, né? Investigar, né? Se é uma dor, investigar a causa dessa dor, porque tem outras maneiras, né, de tratamento. Não existe só o tratamento farmacológico. Às vezes uma mudança de hábito de vida, né, ou mesmo um desconforto gástrico, uma mudança de hábito alimentar. O medicamento auxilia? Tem seus benefícios, mas existe também o tratamento não farmacológico que ele deve ser proposto por um profissional habilitado. A inteligência artificial está aí, nos ajuda. Nós, profissionais de saúde, recorremos a ele, mas o leigo, talvez ele não tenha a interpretação correta e acaba fazendo mau uso desse remédio. Na sua jornada aí, você já chegou a ver ou atender alguém que chegou com intoxicação por medicamento? Infelizmente, só intoxicação provocada mesmo. Só quando a pessoa tem o intuito de extermínio, de autoextermínio. Não que tenha assim, uma reação adversa, um efeito colateral. Esse daí eu não conseguia identificar que tenha sido essa causa. Mas existe também, né? Sim, tanto é que é importante você saber identificar, né, quais as reações que esse remédio pode provocar em caso de alergia. Começar com alguma coceirinha, algum, né, um prurido assim, no corpo, né, pode ser algum desconforto também, que depois de tomar o remédio você tenha identificado que pode ser a causa o medicamento. É importante essa identificação dessas reações. Agora, falando assim, de mitos, tal, todo medicamento ele vem com uma bula e geralmente ela é enorme, né? Só que não é todo mundo que lê. Né? Não sei se as pessoas leem, porque até ali tem muita advertência, né? Muitas observações. Muito técnico às vezes também, né? Sim, pois é. Que tipo de mitos que a pessoa tem? Por exemplo, o descarte com relação ao descarte. Existem aí algumas campanhas, por exemplo, né, de prefeitura que recolhe isso, mas não é uma campanha ali de conscientização. A gente não pode dizer que todo mundo tem conscientização sobre isso. Então, é correto a gente descartar no lixo comum? Que dica que você pode dar para a pessoa que, por exemplo, vai ver aqui essa live, né, vai ter algum ensinamento, né, algum start de, olha, eu tenho um monte de coisa lá, deixa eu ver como que tá, para descartar vencido. Como descartar isso da forma correta? A conscientização é não achar que ralo abaixo, lixo, depois de jogado no lixo, já não é problema seu. Isso não é o correto pensar. O medicamento é uma substância química, ele pode, no lixo comum, em aterros, ele pode contaminar o solo. Vou jogar na pia, no vaso sanitário. Não, ele pode fazer toda uma contaminação das águas, da rede de esgoto, e isso a gente sabe que tem todo um ciclo, né, um fluxo. Pode fazer toda uma contaminação da vida biológica, e isso voltar contra nós, né? A gente come um peixinho e o peixinho está todo lá contaminado com substância química, com substância tóxica, inclusive o medicamento. Então, seria essa conscientização que cada um poderia ter. Não é só descartar no lixo, que daí não é mais problema seu, ou descartar
no rede de esgoto que não é mais problema seu. Não, isso pode voltar pior para nós e prejudicar a nossa saúde. E a forma correta é procurar mesmo um posto, um médico, as próprias farmácias particulares podem fazer isso? Aqui em Ribeirão Preto, eu fiz o levantamento. Tem 2 redes de drogaria que fazem esse descarte consciente, eles recolhem, né? Você vai lá na farmácia e eles recolhem os medicamentos vencidos, e também nas prefeituras, nas próprias unidades básicas de saúde, acredito em Descalvado também, eu já recolhi muitos medicamentos vencidos de pacientes, né, que faziam uso em suas casas, não deixavam de fazer o tratamento, ou venciam mesmo, chegavam lá no postinho, lá na farmácia, no posto central, onde era a farmácia quando eu trabalhava, e nós fazíamos, porque daí tinha a prefeitura tem todo um trabalho, né, um contrato com uma empresa especializada em recolhimento desses medicamentos, e é feito toda uma incineração, um descarte correto dos vencidos. Você está nas redes sociais divulgando esse trabalho, faz mais ali o boca a boca, está iniciando, como que está aí esse projeto, como que as pessoas podem te acompanhar, né, saber um pouco mais sobre isso, entrar em contato? Eu estou criando algumas postagens, não sou dessa área aí, desse meio, mas eu já fiz algumas postagens e estou divulgando tanto no Instagram quanto no Facebook. É o organizamed.farmácia. E no Facebook está na minha conta mesmo, pessoal. E lá tem o contato telefônico e podem, quando a pessoa tiver alguma dúvida, pode colocar no direct que eu respondo, ou se tiver interesse em buscar maiores informações, eu posso esclarecer desse serviço que eu estou oferecendo. O que você costuma receber na sua caixinha de perguntas? E, na verdade, eu mais que estou perguntando, eu estou querendo conhecer o público que pode vir a procurar o meu serviço. As pessoas dizem que tem bastante remédio em casa. Sim, né? Elas têm bastante remédio. Pessoas, né? De comprar muito remédio, de ter remédio, né, em casa. Bianca, você pretende fazer esse serviço não só em Ribeirão, você tem alguma parceria? De repente, vamos por exemplo, um asilo que atende os idosos, de repente até tem lá, então, os seus medicamentos, um hospital, uma clínica aí de reabilitação que tem isso, você faz esse tipo de parceria também, está estruturando alguma coisa, como que é? É uma ideia. Tanto no próprio centro, né, de convivência do meu pai, que nós temos a intenção da abertura desse espaço, é uma ideia também de oferecer esse serviço nesses lugares, né, que abrigam essas pessoas que terão nessa necessidade, né, de um cuidado mais próximo. Mas, assim, o atendimento domiciliar mesmo. Acho que esse seria um primeiro momento, o atendimento domiciliar. Agora, uma curiosidade, o que os farmacêuticos veem, assim, de comum, de hábito das pessoas com medicamento, e que vocês ficam, assim, sei lá, né, dão uma certa surpresa, ou ficam loucos de falar, meu Deus do céu, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Eu acho que, assim, não só farmacêuticos, mas, assim, quando o paciente, eu falo por mim também, às vezes, que eu já dei uma dessas, quando o médico me pergunta, ou alguém me pergunta o remédio que está tomando, é aquele comprimidinho branco lá, a minha cara cai. Tanto como paciente como profissional. Até você, né, identificar o comprimidinho branco que a pessoa toma, então, assim, é um pouco preocupante saber que a pessoa não sabe o que está tomando. Não sabe o que está tomando, né? Tem a dificuldade ainda mais com os genéricos agora, dessa questão de ser nomes muito complexos, né? Que é a fórmula química ali, não sei se é assim que é o termo, e aí a pessoa meio que fica perdida, né? Mas também, olha, tem muitos pacientes, assim, e pessoas, né, muito organizadas. Elas vêm com as receitas na pastinha, tudo organizado, todo o medicamento que ela já fez uso, que ela faz uso atualmente,
os exames que ela fez, os últimos exames. Então, assim, tem pessoas e pessoas. E a gente tem que saber lidar e trabalhar com todo mundo para oferecer o melhor serviço. Tem alguma coisa uma mensagem, alguma dica que você queira deixar para as pessoas com relação a medicamentos, ao uso, né, de medicação? Eu não sou contra, não. Eu não sou aquela farmacêutica que fale, não, pode tomar remédio, é perigoso, não, procure um médico sempre. Eu acho que tem que ter, num momento assim, de urgência, de imediato, aquele remédio, né, para uma febre, para uma criança. Você imagina uma mãe, uma criança dentro de casa? Né? Tem que ter um remédio que a criança já fez uso, já passou pelo pediátrico, já foi prescrito. Num Sim, às primeiro vezes tá na momento, sim. madrugada ali, né? Não dá para sair correndo. Mas não negligencie. Se voltar a persistir os sintomas, se você perceber que você está tomando muito aquele remédio para dor ou para aquela azia, já faz alguns dias, procure um profissional habilitado, procure um médico, né, busque um tratamento, é a melhor forma de você fazer uso consciente e racional. O medicamento ele tem seu benefício, mas ele tem seus riscos também. Acho que essa é a mensagem que eu deixaria a todos. Tá certo, então. Eu achei muito bacana, desejo muito sucesso para você, tá? Que você e assim, divulga pra gente, né? Porque as pessoas têm muita dúvida sobre os medicamentos, essa questão de armazenamento. Então, assim, você tem muita informação para passar. O seu Instagram, qual que é? Organizamed.farmácia. @organizamed.farmácia. Então, pessoal, ó, sigam a Bianca lá e deixem suas dúvidas, né? Para que ela saiba também o que a gente precisa com relação a isso. E ninguém melhor do que alguém que é profissional, que é especializado para tirar essas dúvidas, para gerar também bons conteúdos para a gente, né? E quem precisar aí dar uma geral na farmacinha de casa, porque todo mundo geralmente tem, ou na farmacinha ali da bolsa. Então, entre em contato com a Bianca, né? Para se organizar com relação a isso. Às vezes a pessoa que vai viajar não sabe o que leva, né, Bianca, por causa de ter criança, ou às vezes vai viajar com os pais idosos. Então, ela está aí com esse serviço, né, que eu tenho certeza que vai auxiliar muitas pessoas. Parabéns. Né? Muito obrigada, Débora. E se Muito alguém obrigada tiver. pelo excelente trabalho que você está fazendo. Obrigada. E se alguém tiver alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários, né? Que ela vai estar olhando aqui. Aí, se tiver deixar alguma pergunta, compartilhe com alguém que tem mania de remédio, de tomar qualquer remédio, de consultar o Google, né? Que eu acho que a pessoa vai aprender alguma coisa aqui com a Bianca. E é isso então. Obrigada, viu, Bianca? Muito obrigada, Débora. Obrigada mesmo. Então tá bom, gente. Então é isso, ó. Deixa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e também deixar, se você quiser, algum tema, algum profissional, para a gente sempre trazer aqui, para trazer um pouco do conhecimento e da experiência deles. É isso aí. A gente se vê semana que vem.